Hoje nós vamos falar sobre vitrocerâmicos ou vitrocerâmicas. Não há um consenso sobre esse termo em português, vitrocerâmicos ou vitrocerâmicas. Eu conheço só um tipo natural. Esse aqui é um vitrocerâmico natural, obsidiana. Como resultado do resfriamento de lavas, né? Vocês veem aqui a matriz vítrea e cristais, que no caso são de cristobalita, que cresceram tanto que dá para ver a olho nu. As vitrocerâmicas comerciais não dá para ver em olho nu esses cristais, mas essa aqui dá. É uma das únicas que são naturais. Vamos então repassar esse assunto. Glass Ceramics é o nome em inglês, tem esse hífen aqui quando é inglês americano e não tem o hífen quando é inglês britânico. Glass Ceramics ou Glass Ceramics, pode ter com hífen, sem hífen, depende da origem do país da revista onde foi publicado, passado, presente e futuro. Tem um artigo de revisão, A Bright Future for Glass Ceramics. Eu sugiro que vocês leiam esse artigo para estudar para a prova. É um artigo fácil de ler, A Bright Future for Glass Ceramics, publicado no Bulletin of the American Ceramic Society em 2010. Então ainda está recente. Tem um artigo que tem umas 6, 7 páginas, tem uma boa revisão e alguma pergunta que eu fizer na prova vai provavelmente sair desse artigo. Outubro de 2010, A Bright Future for Glass Ceramics. E no finalzinho eu vou fazer um comentário sobre esse artigo. Vocês já sabem onde fica o Lamave. Aqui tem a foto do Lamave, porque eu dei essa palestra na USP outro dia, parecida com isso, tem a foto do Lamave. Eu não sei se vocês sabem, e como essa é a última aula formal, que nós temos o CERTEV agora. Além do Lamave, nós temos o Centro for Research, Technology, Education Vitros Matius, que tem 14 professores aqui entre a USP de São Carlos e a UFSCar. 30 colaboradores ativos, 50 estudantes. Esse aqui é um dos maiores grupos acadêmicos, porque tem grupos maiores que esse trabalhando em empresas, trabalhando com vidros. Mas esse aqui é um dos maiores do planeta, trabalhando com vidros em instituições de ensino, né? De pesquisa. Eu estou passando essa transparência para dizer que nós temos pesquisas de cunho básico, que são relações entre a estrutura, os processos dinâmicos, viscosidade, difusão, relaxação, cristalização, que é o foco dessa disciplina. O foco dessa disciplina estado vítreo é aqui. E correlacionando com as propriedades. Nós não vimos propriedades mecânicas, ópticas, térmicas, elétricas, biológicas, etc. nessa disciplina. Nós vimos essa parte aqui, dinâmica, né? Mas no CERTEV, sempre tentando correlacionar a estrutura molecular com algum processo dinâmico com as propriedades resultantes. Mas nós temos também pesquisas de cunho aplicado, que são em Glass Ceramics, a maioria delas, né? Glass Ceramics para uso como resistência balística, dentes artificiais, materiais de construção, materiais para arquitetura, implantes, né, biomateriais em geral, baterias no estado sólido, vitrocerâmicos condutores iônicos, vitrocerâmicos para aplicações em laser e conversores catalíticos. Então nós temos trabalhos em todas essas áreas aqui com vidros e vitrocerâmicos e vários desses eu vou apresentar hoje. Bom, essas vitrocerâmicas naturais, como a obsidiana que eu passei, sempre existiram. Isso tem
idades geológicas. Então depende de quão rápido essas lavas de erupções vulcânicas são resfriadas, elas podem se cristalizar no volume. Deve ter algum agente nucleante, até um tema de pesquisa interessante para alguém descobrir qual é o agente nucleante que induz essa cristalização no volume dos materiais. Porque o vitrocerâmico tem que ser cristalizado no volume. Qualquer vidro, se nós colocarmos num forno, numa temperatura suficientemente alta, digamos acima de TG por um certo tempo, vai se cristalizar, mas a partir da superfície, de impureza da superfície. Os vitrocerâmicos têm que se cristalizar no volume, senão a peça deforma, vem cristalizando da superfície, a peça toda se deforma. Não existe nenhum vitrocerâmico comercial cristalizado a partir da superfície. Então essa cristalização no volume é induzida por agentes nucleantes. Eu não sei qual é o agente nucleante que tem nesses basaltos que às vezes induz aquela cristalização que eu mostrei aí nesses materiais chamados obsidianas, né? Está aqui uma foto. Bom, a descoberta deles foi pelo Dr. Stanley Donald Stuck em 1953. Ele tinha umas amostras de vidro, que ele estava trabalhando com vidros fotossensitivos e fotocromáticos. Os vidros que ele trabalhava tinham nanoclusters de prata metálica, dispersos no vidro. E ele esqueceu no forno um dia. Esse forno foi aquecido até 900 graus, ao invés de 600 graus. Ele tinha deixado a 600 graus para recozer, para aliviar tensões, mas foi até 900 graus. E aí aqueles sítios de prata metálica atuaram como catalisadores, sítios para nucleação heterogênea de uma fase cristalina. Bom, enfim, quando ele tirou a amostra do forno, ela caiu no chão e não se quebrou. Ele falou, mas o que está acontecendo? Um vidro normalmente de uma altura assim, de 1 metro e pouco, caindo no chão se quebra. E ela pulou e não quebrou. Quer dizer, o vidro tinha cristalizado. Ele começou com um vidro transparente, e esse vidro é da Corning, né? Eu ganhei de um pessoal da Corning, onde foram descobertos os vitrocerâmicos. E aí cristalizou, ficou opaco, porque os cristais, os contornos de grão espalham a luz, cristalizou, mas ficou muito mais resistente e não quebrou. Vocês podem ver, eu vou passar as amostras aí para vocês, que a fratura é diferente. A fratura, esse aqui é o vidro original, esse é o vidro cerâmico de mesma composição química. Ele é colorido assim porque o agente nucleante é titânia. Titânia, e o titânio é um elemento de transição. Mas olha aqui, essa é a fratura concoidal, fratura do vidro. E essa, tem pedacinhos quebrados aqui, ó, é a fratura do material policristalino. Pode ver que não corta, né? Não é tão afiada quanto a do vidro. Então, por quê? Os cristais desviam a trinca. Isso aumenta a tenacidade e a resistência mecânica. Vidro e vitrocerâmico, da mesma composição química. Então, o Stuck descobriu esses materiais em 1953. Estão fazendo, então, 63 anos, né? Por aí. No livro do Wolfram Hurley e George Biel, eles mencionam que o conhecimento da literatura, capacidade de observação e pensamento dedutivo ficaram evidentes, né? E permitiram que essa descoberta fosse efetuada. Quer dizer, talvez uma outra pessoa apenas tivesse dito, aconteceu algum problema com a minha amostra, joga no lixo e pronto. Mas ele foi esperto o suficiente para perceber que aquela propriedade não era normal, de não quebrar, o material mudou de cor, ficou opaco, ele quis entender o que tinha acontecido. Uma outra pessoa poderia ter jogado no lixo apenas, repetido o experimento. Então é importante a pessoa estar alerta, né? Alerta a
esses fatos que ocorrem no laboratório. Às vezes passa na sua frente uma descoberta importante e você não percebe. Pode ter passado já na minha frente, na sua frente, e a gente não percebeu. Algo muito importante. Tem que estar sempre alerta. Está aí uma foto do Stuck, que era novinho. O Stuck faleceu há 1 ano e meio atrás, acho que em dezembro de 2014, com 99 anos. Ele estava ativo ainda, como eu vou mostrar mais tarde. Eu só o encontrei uma vez. Aqui a foto do Dr. Stuck. Em 2006, há 10 anos atrás, eu estive num congresso sobre cristalização, ele foi convidado e de cadeira de rodas veio e participou do congresso. Está aqui esse é o comitê TC7, é um comitê que trabalha com cristalização de vidros, acho que eu estou aqui, né? Um comitê que eu faço parte até hoje. Esse é o Dr. Stuck e esse é o famoso George Beall, autor daquele livro do Holland and Beall, da Corning, né? George Beall ainda está em good shape. Bom, só para vocês terem uma ideia, olha como tem aumentado o número de papers publicados por ano nessa área de vitrocerâmico, né? Começou então, foi descoberto em 1953, mas o primeiro paper foi publicado em 1960 e pouco, porque eles estavam patenteando, trabalhando, não publicaram imediatamente. E agora, olha, flutua em torno de 700 artigos por ano. Se vocês quiserem ler sobre vitrocerâmicos, 700 e poucos artigos novos cada ano são publicados. É um material fantástico, descoberto por esse fantástico inventor, né? Além desse monte de papers, tem mais ou menos 5.000 patentes já foram concedidas, depositadas e concedidas sobre esse tipo de material. Bom, os objetivos então dessa aula é apresentar o estado da arte sobre esse tipo de material, que resulta da aplicação de todo o conhecimento que nós vimos na disciplina sobre nucleação e crescimento de cristais. É o controle da nucleação e crescimento de cristais que pode levar a vitrocerâmicos interessantes. Claro que vocês já viram dezenas de vezes essa figura, né, que apenas diz que para fazer o vitrocerâmico a gente primeiro faz um vidro, conforma o vidro, dá alguma geometria a ele. Por exemplo, se quisermos fazer, essa é a lâmpada que é usada nesses projetores Data Show. Essa lâmpada aqui é feita de vitrocerâmico, né? Porque tem um coeficiente de expansão térmico 0, esse material, este vitrocerâmico em especial, porque a lâmpada aquece muito, poderia quebrar por choque térmico, porque tem um ventilador ali resfriando a eletrônica. Então, o material é conformado, tá vendo? É uma geometria complexa. Isso aqui é feito por prensagem, provavelmente, e depois é cristalizado. O vidro é feito, depois é cristalizado, numa certa temperatura, um pouco acima de TG, né? Qual é a vantagem dos vitrocerâmicos sobre os vidros? Permite um design da microestrutura, Por exemplo, o tamanho de grão, a distribuição de tamanhos de grão, a geometria deles, se eles são alinhados ou não, a porosidade, a porcentagem de cristalinidade. Tem vitrocerâmicos que têm 1% de cristais, tem outros que têm 99% de cristais. Tem sempre cristais e uma fase vítrea residual. Quanto? O tipo dessas fases, o número de fases cristalinas. Pode ter uma matriz vítrea com um tipo de fase cristalina, como essa obsidiana, só tem cristobalita. Mas você pode ter até 5 fases cristalinas dispersas na matriz vítrea, né? Tudo isso é engenheirado, é designed. Nós controlamos através da composição química e dos tratamentos térmicos. Quantas fases, o número delas, o tamanho delas, a porcentagem, etc.
que, por sua vez, controla as propriedades. Então, você pode desenhar um com alta estabilidade térmica e química, mais tenaz que os vidros, mais condutor elétrico que os vidros, como a Adriana e o Felipe estão tentando fazer, materiais de alta condutividade elétrica, mas você pode combinar com porosidade, com bioatividade, com coeficiente de expansão térmica controlável, né? Tem todas essas possibilidades de combinação. Então são materiais muito versáteis, além de não ter quase porosidade. Uma cerâmica em geral, que é feita por sinterização, tem poros. A maioria dos vidros cerâmicos não tem poros, a maioria. Às vezes aparecem poros também, mas pode ser controlado. Né? Palavras: glass ceramics com ou sem hífen, vitrocerams, pyrocerams, em português vitrocerâmicos ou vitrocerâmicas, vitroceramics, citaus, tem várias denominações dependendo da língua para denominar esses materiais. Eles sempre contêm uma fase vítrea residual e uma ou mais fases cristalinas dispersas na matriz vítrea, com a cristalinidade entre 0,5% e 99,5%. Mais frequentemente, entre 30% e 70% de fase cristalina. São os vidros cerâmicos. Quais são as vantagens? Podem ser produzidos por glass forming techniques. As técnicas de fabricação de vidros, prensagem, estiramento, floating, sopro, são técnicas rápidas, produzem-se milhões de artigos por dia, são técnicas muito rápidas, isso é uma vantagem, produção em massa, né? Porque você produz o vidro e depois aquece, cristaliza e pronto. É possível desenhar ou projetar a microestrutura, a porosidade em geral é muito baixa, muitas vezes é zero, e é possível combinar propriedades. Por exemplo, transparência com alta tenacidade, né? Então, daqueles dois que eu mostrei, um era o vidro, o outro era o vitrocerâmico, mas a microestrutura pode ser desenhada para torná-los transparente ao visível. Este é exatamente da composição química daqueles dois que eu mostrei. Tem o vitrocerâmico opaco, e este é transparente. Os três têm a mesma composição química, só variando o tratamento térmico. Dá para ficar transparente, apesar de ser cristalino, né? Então, combinação de propriedades. Bom, eu já dei estatísticas, eu já tinha falado que foram concedidas já umas 5.000 patentes e uns 13.000 artigos publicados, se considerarmos essas palavras-chave no título, no abstract ou nas palavras-chave de cada artigo. Ou 7.000 papers se procurarmos só nos títulos dos artigos. Depende de onde você procura. Se procurar a palavra-chave no título do artigo, dá 7.000. Se procurar no título abstract ou palavra-chave, dá 13.000. Né? O número real está entre esses dois, deve ser uns 10.000 artigos, mais ou menos, sobre glass ceramics. Bom, nós vimos em bastante detalhe as curvas de nucleação e crescimento de cristais. As teorias, como calcular, qual a validade delas. Agora vocês têm condição de usar esse conhecimento para projetar vitrocerâmicos. Por exemplo, suponha que a gente queira fazer um vitrocerâmico transparente, como esse aí. Olhando naquelas curvas que foram obtidas teoricamente ou experimentalmente, você tem a curva para o seu material. Qual seria o tratamento térmico adequado? Para produzir um material transparente, o tamanho de grão do cristal tem que ser muito menor que o comprimento de onda da luz visível. O comprimento de onda da luz visível é por volta de 400 a 800 nanômetros.
Então, o tamanho de grão tem que ser uns 200 nanômetros. Para ser tão pequenininho, tem que dar um tratamento aqui, ó, onde nucleia bastante e cresce pouco, certo? Enquanto, para produzir um material de grão grande, por exemplo, grãos grandes, são bons para resistir à fluência em altas temperaturas. Aí você faria um tratamento aqui, onde nucleia pouquinho e cresce bastante. Entende? A importância de conhecer essas duas curvas, entre outras coisas, é para poder desenhar, projetar vitrocerâmicos com microestrutura controlada. Tem alguma pergunta? Nesse caso, precisa de nucleação heterogênea, colocar sítios para conseguir uma estrutura pequena ou não necessariamente? Alguns pouquíssimos sistemas, como nós vimos nas outras aulas, apresentam nucleação no volume sem a necessidade de adicionar agente nucleante. Mas na prática, a devastadora maioria dos sistemas não apresenta nucleação no volume. Então, os vitrocerâmicos comerciais têm agentes nucleantes adicionados. Eles realmente têm. Tá? Aí, o que a gente faz? Aumenta essas taxas de nucleação. Só que, além de aumentar, cuidado, puxa para cá. Porque os agentes nucleantes, em geral, diminuem a energia interfacial. Se vocês já fizeram simulação nos exercícios em casa, se você mexer na energia interfacial, o pico muda para temperaturas mais altas. Então, eleva a taxa, mas ela muda para cá. É feito de agentes nucleantes. Como se produz vitrocerâmica? Então, conhecendo as curvas de nucleação e crescimento de cristais, é possível, então, saber em quais temperaturas serão efetuados os tratamentos térmicos. Esquematicamente, num gráfico temperatura em função do tempo, o que fazemos? Aquecemos a mistura até fundir. Isso é operação de fusão, eliminação de bolhas, homogeneização da mistura, leva um tempo. Vidros são muito viscosos, essas operações aqui são meio lentas. Uma vez produzido um vidro homogêneo, livre de bolhas, o vidro é resfriado até uma certa temperatura, onde a viscosidade é suficientemente alta para conformar a peça. Veja, se a viscosidade é muito baixa, a peça é conformada e perde a forma de novo. Né? Imagine um líquido como água, não dá para conformar. Você conforma, ela perde a forma. Então, a viscosidade aqui, e as pessoas que trabalham com tecnologia de vidro sabem, tem que ser uma viscosidade já da ordem de 10 elevado a 8, 10 elevado a 9 pascal segundo. O material já está bem viscoso para poder conformar, e aí resfria, a peça fica inteira. Quando chega em TG, a viscosidade é 10 elevado a 12, aí demora para a peça perder a forma, né? Então, conforma, resfria, nucleia no volume, tem que formar um monte de cristais no volume da peça, sobe um pouquinho a temperatura para eles crescerem. Aí eles crescem e o material fica, então, sólido, fica um vitrocerâmico. E é resfriado. Aqui nós temos um vitrocerâmico. Então, são duas operações, três na realidade, depois da fusão. A conformação da peça, ainda no estado vítreo, a nucleação e o crescimento de cristais. E essas temperaturas aqui de nucleação e crescimento são escolhidas conhecendo aquelas curvas anteriores que eu mostrei. E o tempo também. Quanto tempo você vai deixar para nuclear um certo número de núcleos? Quanto tempo vai deixar para crescer até um certo tamanho? Né? Isso é baseado no gráfico anterior. E o gráfico anterior pode ser obtido experimentalmente ou teoricamente, conforme nós já vimos
nas aulas anteriores. Melhor teoricamente, porque não dá aquele trabalhão todo. Só que teoricamente, as taxas de nucleação só dá para obter a posição, enquanto as de crescimento até que dá para obter razoavelmente bem com os modelos teóricos. A posição e as magnitudes, certo? Design, então, de nano e microestruturas. Às vezes, os cristais são nanométricos, como nesse aqui, nesse material aqui, que é transparente. Às vezes, eles são micrométricos, como nesse aqui. Depende da aplicação. Às vezes, tem até centímetros, como nesse aqui. Né? Depende da aplicação. Então, o design dessas microestruturas, eu vou passar rapidamente, porque vocês sendo aqui do LAMAV, já viram essas micrografias em todo lugar, mas as pessoas, quando eu dou essa palestra, ou alguma palestra sobre vidro cerâmico fora daqui, as pessoas não sabem que tem microestruturas tão interessantes assim. Então, tem vários tipos de microestruturas. Vocês já sabem que a nucleação pode ser interna, pode ser na superfície, pode ser steady state, pode ser non-steady state, pode ser homogênea, pode ser heterogênea, pode ser polimórfica ou estequiométrica, pode ser não estequiométrica, enfim. A combinação disso tudo aqui, desse tipo de nucleação com o crescimento, que pode ser na forma de agulhas, na forma bidimensional, tridimensional, single crystals, esferolítica, a combinação disso é que leva à cristalização. Né? Então, esse é um caso de devitrificação. Quando a cristalização é espontânea, olha, nós queremos fazer o vidro, mas o vidro cristaliza durante o processo de fabricação, isso é um defeito. Aí é chamado devitrificação, devitrification. Né? Por exemplo, vidros do tipo soda lime sílica muitas vezes apresentam essas agulhas aí de volastonita, que é silicato de cálcio, metasilicato de cálcio, ou devitrita, que é 1Na2O, 3CaO, 6SO2. E às vezes até cristobalita. Então, volastonita, uma fase cristalina, devitrita, ou volastonita ou cristobalita podem aparecer espontaneamente em vidros de janela ou vidros de garrafa, e são defeitos. Isso a gente não quer que aconteça. Mas, entendendo a cristalização, pode-se também tomar medidas para evitar a devitrificação. Então, o entendimento de cristalização serve ou para desenhar um vidro cerâmico bom, ou para evitar, né, a cristalização descontrolada. Esse é um dos sistemas, esse aqui é o silicato de lítio, que um grupo está trabalhando no exercício para casa, que mostra cristais no interior sem a necessidade de adicionar agentes nucleantes. É um dos poucos que apresenta cristais no volume distribuídos uniformemente. Vocês estão vendo que a distribuição deles é uniforme, qualquer elemento de volume é igualmente suscetível à nucleação. Esse aqui é o disilicato de lítio. Todas essas micrografias aparecem naquele livro Crystals in Glass, que tem até na internet agora disponível. Esse é um trabalho interessante, né? Cristais textured. Você pode, em certas condições, alinhar. Está vendo que esses cristais estão preferencialmente alinhados numa direção? Por quê? Eles apareceram durante o puxamento de uma fibra. Então, se você está puxando a fibra em altas temperaturas e o material está cristalizando, os cristais seguem o fluxo, como jogar palitos de fósforo num rio, né? Eles se alinham em direção à corrente. Então, esses cristais alinhados, e são interessantes, principalmente em materiais bioativos, porque o osso, por exemplo, é um material anisotrópico.
Num osso, os cristais são alinhados preferencialmente em uma direção. Então, se você quer fazer um osso artificial que pareça muito com o osso natural, tem que alinhar os cristais. Esse é um trabalho da Marina, aqui do Murilo, 2011. Aqui é brincadeira só, alguns cristais que apareceram. A Lu Souza foi uma aluna nossa, olha, esses cristais que nós chamamos de pinha, né? Pinha, a nona esquamosa, é o nome da pinha, que é a fruta símbolo do Brasil, né? Melhor fruta do Brasil, de longe, né? É a pinha. Vocês já comeram pinha? Hein? Timona. Tirimóia. Não, mas tirimóia é um pouco diferente. Eu conheço tirimóia. Tirimóia é da mesma família, das anonáceas, mas não é exatamente igual à pinha. No Brasil tem umas outras qualidades de anonáceas também. Até tirimóia às vezes acha em supermercado, mas é um pouquinho diferente. A pinha vocês devem comer algum dia, hein? É a melhor fruta do Brasil, pinha. É fruta do conde? Não, a fruta do conde é outra anonácea, é prima da pinha. A tirimóia, a temóia, fruta do conde, elas são primas, elas são da mesma família, são branquinhas por dentro, mas a pinha, essa é a pinha. Anona esquamosa L, essa é a pinha. Experimentem porque é a melhor fruta do Brasil. Ou se não, vocês podem cristalizar um vidro de lithium nióbio silicate e obter pinha-like crystals, né? Mas também, se vocês gostam de mamão, podem cristalizar a fresnoita e obter papaya seed-like crystals, né? O meu aluno, o Aloísio, né? Que era lá o chefe do Alisson, né? Você conhece o Aloísio, né? Ah, o Aloísio foi seu orientador, então. O Aloísio trabalhou com esses papaya seed crystals, né? Em fresnoita. Tem uma pintura famosa pela Daniele Ballerini sobre papaya seeds. Mas esse é do Daniel e do Vlad Foquin, né? Como chama? Starfruit, carambola. Esses aqui são os cristais na forma de carambola. Isso é só uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês para ver o tipo de geometria que pode aparecer. E essa é a favorita do Vladimir, né? Que é o Hummingbirds. Como chama isso? Beija-flor, o colibri, né? Cristais. E esses cristais dão propriedades diferentes em vidros, né? Bom, tem uma que parece até uma pintura do Van Gogh, né? Dendritic Crystallization. Essa aqui é da superfície, tá? Ó, cristalização, aqui está a superfície da amostra. Esses cristais nasceram a partir da superfície. Bom, essas micrografias estão reunidas nesse livro aí. Eu tenho uma coleção de 40 mil micrografias, mais ou menos. 40 mil que foram acumuladas pelos alunos ao longo dos anos e tal, em diversos computadores. Por isso que eu resolvi pegar umas 40 ou 50 delas, que são bonitas, mas também que demonstram algum fenômeno físico, e colocar nesse livro aí, alguns anos atrás. Vamos agora ver produtos comerciais feitos de vitrocerâmicos. Vocês conhecem aqui no Lamave o nosso famoso cooktop que tem ali, vocês usam. É um vitrocerâmico aquilo lá, cuja propriedade é ter zero de coeficiente de expansão térmico. Zero. Entre 0 e 600 graus você aquece e ele não expande. Por isso que não quebra por choque térmico, né? Zero de expansão térmica. Tem outras peças que na minha sala eu tenho de vitrocerâmica feitas para cozinha, e os famosos Vision. Eu não sei se vocês conhecem, mas quem quiser ver na minha sala eu também tenho. São vitrocerâmicas transparentes que funcionam como panelas. Então você pode cozinhar os seus alimentos aí e ver
se a água está secando ou não. E além disso, trazer essa panela para a mesa, porque elas são bonitas. Não precisa tirar da panela, pôr num outro que nem as suas mães fazem. Minha mãe faz, ela nunca põe a panela na mesa, né? Tira da panela, põe em outro recipiente. Não, esse aqui vai direto do forno para a mesa. A desvantagem é que a condutividade térmica é um pouco baixa, então consome bastante calor, né, para aquecer, e também fica quente durante muito tempo. Muitas pessoas queimam a mão, porque ele fica quente, mas você não sabe que está quente. Não está vermelho mais. Para ficar vermelho tem que estar em altíssimas temperaturas, mas às vezes está a 200 graus, não está vermelho e a pessoa queima a mão, né? Então consome bastante energia e pode queimar as mãos. Mas são materiais bacanas. A gente usa, na minha casa eu uso isso aí. Claro, tenho que usar, né? Sou um cara de vitrocerâmicos. Tem peças fantásticas. Essa aqui, para vocês terem uma ideia, não dá para enxergar. Tem uma barrinha aqui, ó, de 1 micron. 1 micron essa barrinha aqui. Quer dizer que essa peça tem uns 10 microns. Não dá nem para enxergar quase a olho nu. A resolução do olho, teoricamente, é 1, 2 microns. Mas precisa ter um olho muito bom. Na minha idade, a resolução deve ser 1 centímetro, mais ou menos. Essa peça, ó, é altamente complicada, usinada quimicamente. É feita... É um vitrocerâmico feito de tal forma, por um processo foto... A imagem é foto, aí ele é cristalizado, e depois é imergido num ácido, e o ácido dissolve a matriz vítrea, deixando só os cristais. É assim que dá para fazer uma peça dessa aqui. Está vendo o detalhe, o grau de detalhe? É um rotorzinho feito de vitrocerâmico. Então é um processo photochemical machinable glass ceramic, quer dizer, a usinabilidade é feita quimicamente, é dissolvida em ácido, a matriz vítrea. Então é um vitrocerâmico onde os cristais resistem a um certo ácido, que eu não lembro qual é, mas a matriz vítrea não. Faz a peça, imerge no ácido, dissolve o vidro, tira, fica só o cristal. Tem peças também usináveis mecanicamente. Tem vitrocerâmicos que são usináveis como grafite. Você pode levar num torno, furar, cortar, etc. Um deles chama-se Maycor, Machinable Glass Ceramic, Maycor, mas tem outros nomes. Eu tenho na minha sala, se alguém quiser ver também. Dá para fazer peças, por exemplo, de baixa constante de elétrica e alto poder de isolamento térmico e usinável. Então são utilizáveis em equipamento de laboratório, equipamentos de vácuo, máquinas, motores. Todos esses exemplos, ou a maioria deles, tem naquele artigo que eu indiquei no início da aula, na Bright Future for Glass Ceramics. E também a aula vai ficar disponível na internet. Usos térmicos, eu já tinha dito dos cooktops, mas tem peças, por exemplo, transparentes para proteção de lareiras, né? Nos países frios, as casas têm lareiras e então eles estão usando essas placas de vitrocerâmico transparente com coeficiente de expansão térmico 0, para não quebrar por choque térmico, como placa na proteção de lareiras, por exemplo. Para arquitetura é muito bonito. Eu vou passar aí esses materiais para arquitetura que imitam pedras caras, como mármore e granito. Então tem vitrocerâmicos utilizados da cor que você quiser, porque os mármores e granitos têm cores naturais, são bonitos e tal, mas às vezes os arquitetos querem algo branco. Não existe nenhum mármore e granito branco. É branco com veios cinzas, azulados e tal. Você pode fazer um branco, ou negro inteirinho, ou marrom,
Esse aqui é um feito aqui no Lamave. Essa é uma peça de laboratório, não está perfeita, mas é um vitrocerâmico muito bonito. Ele é marrom escuro, feito para pisos. Então é um material de alta resistência à abrasão, feito para pisos, usando escória de aciaria, escória de fabricação de aços. Foi a tese do Eduardo Bellini há anos atrás. Ó. Não está bem polido, nem bem preparado, mas dá para ver que é uma cor muito bonita e é um material duro. Nós medimos as propriedades mecânicas, é difícil de riscar. Material para piso, para arquitetura, feito a partir de escórias. Né? Esses materiais têm sido usados bastante em arquitetura. Não são materiais baratos, não. São materiais caros, top de linha, né? Imitando pedras naturais para revestimentos ou pisos, para fachadas ou pisos. Esse aqui, ó, quem for em São Paulo, né? Tá tremendo. Tem o shopping JK Iguatemi, a fachada inteirinha é feita de vitrocerâmico branco, desse que eu estou mostrando aí, branquinho. Né? É lindo, 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 vale a pena ver esse shopping pela fachada. E aqui tem um quadrinho com várias cores, está difícil de ver, mas tem umas 20 cores e texturas. Essa textura pode ser grossa, mais fina, enfim. São materiais top de linha. Né? Esse é o JK Iguatemi, São Paulo, que é o shopping mais novo que tem em São Paulo. Um dos mais novos, pelo menos. Esse Slag Glass Ceramic é o que eu passei aí. Esse que está na mão do André são esses Slag Glass Ceramics. Foi resultado de uma tese do Eduardo Ferreira aqui comigo. O material é preto, o vidro. Esse aqui é o vidro. É negro, porque tem muitos elementos de transição, muitos, que vem na escória, vem de tudo. Um monte de ferro, manganês, titânio, níquel, né? Que são usados na fabricação de aço. Depois de cristalizado, ele atinge diversos tons marrons, desde claro até escuro, depende da temperatura de tratamento. E olha as propriedades mecânicas. Vão aqui o vidro, num teste de flexão a 3 pontos de 80 megapascal, o material cristalizado vai para 130, 140 megapascal. Além da dureza, não tem o gráfico aí, aumentar muito a dureza. A resistência a risco aumenta muito também. E a cor fica atrativa, principalmente para pisos industriais e lugares onde você não quer um piso claro porque suja, né? Aqui no laboratório, por exemplo, a gente poderia usar esse piso tranquilamente. Uma classe interessantíssima são vitrocerâmicos para uso para próteses dentais. Está aqui um, veja se consegue pegar. Esse é um dente artificial, os mais perfeitos dentes que existem nesse planeta. É vitrocerâmico. Né? Se quebrar $500, paga, não tem problema nenhum. São materiais de altíssima tecnologia. Né? A estética tem que ser natural, eles têm que ser iguais ao dente, senão fica horrível. Translucentes, os dentes são translúcidos. Né? Baixa condutividade térmica. A dureza tem que ser similar ao dente. Não adianta fazer um material muito duro, porque aí ele desgasta o oposto. Tem materiais de porcelana, de alumina e tal, ele desgasta o dente oposto. Não é uma boa ideia. Esses têm a dureza parecida com o dente. Resistência mecânica alta, chega a 400 megapascal, são 4.000 quilos por centímetro quadrado. Uma pecinha de 1 centímetro quadrado de seção transversal, resistindo a 4 toneladas. É altíssima a resistência mecânica. Né? Uma dentada de tubarão branco, que é a dentada mais poderosa que pode ter de um animal, é da ordem de 300 quilos por centímetro quadrado.
Isso resiste à dentada de crocodilo, de hiena ou de tubarão branco. Tenacidade chegando a quase 3, é bem alta para vitrocerâmicos. Fosforescência, se vocês forem numa boate que tem luz negra, os dentes são fosforescentes. Então, se tiver um dente falso, fica preto. Esses aí não, eles são fosforescentes. Você pode ver a menina dançando lá com um dentão preto, né? Já quebra o clima, certo? Quebra o clima. Então, troquem seus dentes artificiais por vitrocerâmico, que vai eliminar esse problema. Como eu deixei há muito tempo de ir em boates, não tenho mais esse problema. Biocompatibilidade, né? Eles têm que ser biocompatíveis no ambiente bucal. O ambiente bucal tem bactérias, saliva, tem ácidos, né? Coca-Cola que vocês tomam o tempo todo, né? Essas coisas aradas, ácidas, limão, eles têm que ser biocompatíveis. E durabilidade química. Já pensou um material com todas essas características? Estão entendendo a dificuldade em desenvolver um material como esse? É? Difícil. E nós aqui no Lamave temos um produto desse, muito bom, desenvolvidos pela Mariana, que tem propriedades muito parecidas aos materiais comerciais, aos melhores do mundo. Vocês viram o seminário ontem da Annelise aqui, né? Sobre esses materiais. Dental Glass Ceramics, tá aí, aqui. O rapaz teve o dente, perdeu um dente, foi feito aí um implante e depois vem essa coroa, né? É a coroa, vem por cima do implante. O dente é lá, de vitrocerâmico. São muito bonitos. Dental Glass Ceramics. É uma área de interesse nossa aqui. Aí tem os bioativos, porque esses dental não são bioativos, eles são biocompatíveis. Tem vitrocerâmicos bioativos, que se ligam automaticamente a ossos ou dentes, ou até a cartilagens, né? Tudo começou com o professor Rent, que foi o inventor dos biovidros. E o professor Rent veio aqui a São Carlos ministrar uma disciplina de biomateriais e nós desenhamos então uma tese onde a gente tinha o biovidro dele, olha assim, com propriedades com resistência à flexão de 70 megapascal, depois de tratamentos térmicos controlados, tratamentos térmicos bastante controlados e desenhados da forma que eu falei a vocês, nós então chegamos a essa situação onde a microestrutura foi evoluindo, tá vendo, com cristais de 13 microns, variando 10, 20, 30, 40 até 100%, atingindo um máximo aqui com 40, 50% de cristalização, olha, 210 megapascal. Ora, de 70 a 210 é 3 vezes, muito significativo o aumento, né? Muito significativo o aumento, sem perder a bioatividade. Isso parece fácil de fazer, mas levou uma tese, né? Claro que tem outros gráficos na tese, mas esse é o gráfico principal, que mostra o efeito da microestrutura na resistência mecânica do material, sem mudar a composição química, praticamente, sem alterar a bioatividade significativamente, né? Outra área que o Murilo trabalha aqui são esses scaffolds, são materiais altamente porosos e bioativos. Nesse tipo de material, a resistência mecânica é muito pequena, então é necessário cristalizar essa fase sólida para aumentar as propriedades mecânicas. É o que o Murilo está fazendo aqui. Aumentar as propriedades mecânicas dos scaffolds, que eles servem para crescimento de células ósseas, mas eles são muito fraquinhos quando no estado vítreo. Scaffolds. Para comparar as propriedades,
Esse é o nosso vitrocerâmico bioativo, né? Classe A. Classe A significa pode se ligar a ossos e cartilagens, enquanto que os outros do mercado, classe B, só se ligam a ossos, não se ligam a cartilagem. O nosso é mais bioativo que todos os vitrocerâmicos que existem no mercado. O nosso é tão bioativo quanto o vidro, o biovidro. Outra coisa, usinabilidade. Esse aqui tem baixa, o vidro que não está listado aqui, eu esqueci de colocar uma tabela, tem baixíssima usinabilidade, não dá para usinar o vidro praticamente. O nosso tem uma FAIR, uma usinabilidade razoável, quer dizer, o cirurgião, na hora de operar a pessoa, ele pode fazer pequenos cortes, ajustes, porque cada pessoa é diferente da outra. E só na hora que o paciente está aberto é que ele vê. O osso não cabe ali, tem que cortar um pedacinho. Se não for usinável, não dá para usar, né? Eu estou falando aqui, por exemplo, desses ossículos que nem vai dar para mostrar na câmera, mas vocês vão ver aqui dentro, são ossículos do ouvido médio. Substituem aqui o estribo, martelo e bigorna, esses ossículos do ouvido médio. Eles têm que ser usináveis na hora da operação. A densidade é mais baixa que a densidade dos concorrentes. Isso também é bom. Por que tem que ser baixa a densidade? Vamos exagerar um pouco. Você põe um ossículo pesado, a pessoa vai ouvir, mas começar a andar, certo? Não fica legal, né? Já com um dente preto na boate e o pescoço caído para um lado, o sucesso dessa pessoa aí vai ser prejudicado, né? Então, o ideal é que a densidade seja parecida com a densidade do osso. Difícil chegar na densidade do osso, é bem leve o osso. Tensão de ruptura 200 megapascal, bem melhor que a do vidro. A do vidro é 70, né? O módulo elástico é relativamente baixo. Isso também é importante, porque tem um problema chamado stress shielding. O módulo elástico do osso é mais ou menos 20 megapascal. O ideal é que tenha um módulo elástico igual ao do osso. Senão, quando vem uma carga, o material de módulo elástico mais alto é que suporta a maior parte da carga. E aí o osso deixa de ser acionado e ele passa a se dissolver. Vocês sabem que o osso é um material piezoelétrico. O osso é um material vivo, que ele só se mantém ou cresce através do uso. Pessoas que ficam deitadas, por exemplo, pessoas idosas que não podem caminhar, ficam deitadas, o osso vai sumindo, vai desaparecendo por falta de uso. Ele precisa do estímulo mecânico, né, para criar cargas que estimulam a regeneração de células ósseas, material piezoelétrico. Então, se você faz um implante, põe um material muito mais resistente que o osso, de módulo elástico muito maior, ele resiste à carga e o osso acaba não sendo acionado. Chama stress shielding, esse problema. Enfim, tem várias propriedades que tornam o nosso material, em geral, melhor que os materiais concorrentes. É um dos melhores vitrocerâmicos que tem no mundo. Outro uso é para sensibilidade dentinária. Quando os túbulos da dentina se retraem, a gente tem sensibilidade dentinária. Então, você toma um líquido gelado ou quente, ou um chocolate, qualquer coisa, dá aquela pico de dor. Quem aqui da classe já teve alguma vez sensibilidade dentinária? Vocês nunca tiveram? Não, levanta a mão, eu quero fazer uma estatística. 1, 2, 3. Vocês sabem que as estatísticas indicam que 30% da população adulta do mundo já teve sensibilidade dentinária, ou tem? 1/3. São as estatísticas mundiais. Aí, foram 3 em 7, certo? Mais que 30%. Contando eu,
deu mais que 30%. 4 em 8, 50%. A estatística diz isso. Então, o que a gente faz? Moe esse biovitrocerâmico de um tamanho que caiba nos túbulos dentinários, passa com uma escovinha até com a ponta dos dedos, leva 15 segundos para passar no dente que está doendo. Dali um tempo, olha só, micrografia eletrônica. Essas partículas reagem com a saliva e formam hidroxicarbonato de apatita, obliterando os túbulos dentinários. Resultado de ensaios clínicos em pacientes, clínicos, isso aqui, ó, feitos na odontologia da USP de Ribeirão Preto, com os protocolos de ética, médicos feitos. Ó, primeira avaliação, 160 pacientes. Vermelho, gravíssima dor. Azul, dorzinha fraca. E os outros intermediários. Vocês sabem como é que o dentista testa isso? Como eles testam? Primeiro, amarra o sujeito na cadeira, algema na cadeira, amordaça, e aí vem com um jato de ar frio e no dente que está doendo. Dependendo do volume em decibéis, do grito da pessoa, é bem científico o negócio. Você vem aqui e... aqueles que querem pular no pescoço do dentista são graves, E aqueles que dão só um gritinho, estão aqui. E assim é avaliado, e depois de uma aplicação, olha lá, uma aplicação, 1/4 ou 1/3 dos pacientes, verde significa sem dor, já foram curados. Uma passada. Dali uma semana eles voltavam, 2 passadas. 3, 4, 5, 6 passadas. 95% dos pacientes perderam a sensibilidade dentinária. 4 continuaram com uma leve sensibilidade e um rapaz continuou com a sensibilidade dentinária. Não passava de jeito nenhum. A dentista, a moça me ligou, professor, o que eu faço? Falei, simples, engenheiros têm que resolver problemas. Extraia o dente do rapaz. Era brincadeira, mas ela extraiu o dente do rapaz e o dente do rapaz não tinha sensibilidade dentinária, era uma trinca. Tinha uma trinca no dente que não dava para, não pegava pelo raio-x, pela posição da trinca, a trinca era de topo em relação ao raio-x, não pegava, E essa era a causa. Então, excluindo o rapaz que ficou sem dentes, todos os outros foram curados ou mantiveram uma sensibilidade muito, muito fraquinha. O produto é bom, eu já usei em mim esse produto. Bom, materiais isolantes elétricos, os hard disks de laptops, vários deles são feitos de vidro cerâmico. O substrato do hard disk, feito de vidro cerâmico. Por quê? Tem uma boa tenacidade, a superfície é ultra polida. Por quê? Você cristaliza um tamanho de grão muito pequeno, nanométrico, de forma que dá para fazer uma superfície polida. Esses hard disks têm que ser lisos, E são isolantes elétricos, E tem resistência a choque. Então, muitos deles são feitos de vidro cerâmico. Olha lá. Hard disk drives. Os detalhes depois vocês podem ler, qual a firma que produz, etc., no artigo, tá certo? Eu estou passando rapidamente para a gente concluir a aula dando os exemplos. Esse aqui é o trabalho que a professora Ana vem fazendo aqui há tempos. O José Luiz era um menino da Colômbia que trabalhou com a Ana e faz muito tempo que ela trabalha nisso. Agora a Felipe, a Adriana e outros, o Juan, estão mexendo ainda com esse tipo de material. A ideia é passar do material praticamente isolante para o material condutor iônico.
através da cristalização controlada de fases cristalinas tipo Nasicon, Lisicon e outras. E olha o que impressiona é essa variação aqui, tá vendo? Olha, de -7 até, se eu extrapolar aqui, -1, seriam umas 6 ordens de grandeza de aumento de condutividade elétrica através da cristalização. Eu não sei nos seus materiais quanto dá de aumento de condutividade elétrica nas condições ideais. Normalmente de 2 até 3 ordens de grandeza. 3 ordens de grandeza. Você vê, aqui deu mais, né? Aqui deu umas 7 ordens de grandeza com outro material, né? Então, mesmo 3 ordens de grandeza é 1000 vezes, é muito impressionante. E essa mudança é causada só pela mudança da estrutura, passando do vidro para o cristal. Então, é uma estratégia que está sendo buscada, né? Esse aqui é o Tiago, que era um aluno de IC da Ana, que trabalhava nesse assunto, ganhou um prêmio uma vez aí num congresso, o melhor pôster no congresso. Esse foi um trabalho que eu fiz há anos e anos atrás. A ideia era brilhante. Quando foram descobertos os supercondutores de alta temperatura, a ideia foi fazer uma fibra de vidro e aí cristalizar a fibra de vidro com a fase supercondutora, porque esses supercondutores têm que ser usados na forma de fios, para fazer bobinas supercondutores. E não dá para fazer isso com cerâmicas. Como é que você vai sinterizar uma cerâmica de 1 km de comprimento por 100 microns de espessura? É impossível. Mas você pode puxar fibras de vidro e cristalizar. Esse era o nosso projeto e nós conseguimos. Com essa composição aqui, ó, bismuto, estrôncio, cálcio, cobre e oxigênio. Bismuto, estrôncio, cálcio, cobre e oxigênio. Puxamos as fibras e olha aqui, a resistividade elétrica cai a 0 em 77 Kelvin. Isso aqui é a resistividade em função da temperatura. 77 Kelvin, nitrogênio líquido, cai a 0. É supercondutor. Foi o primeiro no mundo. O primeiro supercondutor desenvolvido no mundo foi esse nosso. É quando eu passei um ano sabático na Universidade do Arizona com o professor Yuma, em 1987. Nós publicamos em 88. Eu fui lá entre 87 e 88. Né? High TC Superconducting Glass Ceramic Fibers. Estão vendo a potencialidade desse tipo de material? Quantos usos pode ter? Aqui um trabalho bacana que nós fizemos, a Tiana foi uma aluna minha de doutorado. A Tiana trabalhou num projeto onde nós queríamos fazer vitrocerâmicos transparentes com grãos grandes, porque esses vitrocerâmicos transparentes, que nem o Vision, este aqui e aqueles dos cooktop plates, tem tamanho de grão pequenininho. Essa é a estratégia mais usada. Você faz o tamanho do cristal, o tamanho de grão, menor que o comprimento de onda da luz visível. Metade do comprimento da luz visível está aí, transparente. Mas as propriedades mecânicas não são muito boas. Propriedades mecânicas boas é quando o tamanho de grão é da ordem de 5 microns, 10 microns, 1 micron, não nanômetro. Quer dizer, além disso, esses materiais aqui só têm 70% de fração cristalina, 30% é vidro ainda. Então, ok, as propriedades são melhores que de um vidro, mas tem muita fase vítrea ainda. A trinca pode correr pela fase vítrea. Nós queríamos fazer um material que tivesse quase 100% de fase cristalina. E para isso precisa ter grão grande e transparente. Foi a tese dela. Eu não vou contar todos os detalhes, é uma tese toda, né? Mas no final nós publicamos um artigo principal dela e foi capa dessa revista chamada Advanced Engineering Materials. Né? Capa da revista. Da Tiana, e o professor Foquin estava aqui na época, ele ajudou bastante também no desenvolvimento desse material. Está aí o material da Tiana. Olha o tamanho de grão,
20 microns. Nesse aqui é 200 nanômetros, 0,2 microns. O nosso é 100 vezes maior, 20 microns, vidro, 97% cristalino. Ele tem uma corzinha, porque tem certas impurezas e tal que vão sendo expelidas pelo cristal na fase vítrea e acaba dando uma corzinha, mas olha, é transparente. Esse aqui é o recorde mundial até hoje. Nenhum outro grupo conseguiu no mundo, sério, fazer um material com 97% de cristalinidade, 20 microns de grain size, transparente, que nem o nosso. Tem um laboratório na Holanda, Philips, testando o nosso material agora, para algum uso que eles não disseram o que é. Nós mandamos lá umas 12 amostras polidas e eles estão testando. Bom, um projeto atual é Armor Glass Ceramics, né? Uma ideia é substituir esses vidros para proteção balística, que são grossos assim, são várias camadas, por um que seja metade, por exemplo, já que os vidros cerâmicos são mais resistentes. Então, diminuindo o peso total do automóvel, etc. É o projeto do Léo aqui, Armor Glass Ceramics, né? Isso aqui provavelmente é o vitro cerâmico de maior K1C desenvolvido até hoje. Tenacidade à fratura, né? K1C. Vocês sabem que a resistência mecânica, a tensão crítica de fratura do material depende de um fator geométrico K1C dividido pela raiz de C. K1C é a tenacidade do material, é a resistência intrínseca do material, e C é o tamanho do maior defeito. Isso aqui é uma propriedade extrínseca do material. Então, quanto maior o K1C, maior a dificuldade em propagação de trinca, mais resistente é o material. Essa é a medida da resistência do material. O maior K1C já reportado é da ordem de 5 megapascal metro elevado a meio. Então, vidros têm um K1C de 0,5 a 0,8 nessa unidade que é megapascal vezes raiz quadrada de metro. E os vitrocerâmicos, até hoje, de 1 a 5. Mas não quer dizer que o limite tenha sido atingido. Talvez seja possível, né, vir aqui, não sei, até 10. Tem muita gente tentando desenvolver vitrocerâmicos com maior tenacidade. 5 é muito bom. Em geral, a maioria, a devastadora maioria dos vitrocerâmicos é entre 1 e 2. Em geral. Tem esse valor de 5, que nunca foi repetido por ninguém, é o único, né? E aqui no Lamave, o maior que nós temos é 3,5. É bem alto esse K1C. Nós estamos agora escrevendo o artigo, porque tinha que patentear primeiro, depois é que você publica o artigo. Agora que a patente está pronta, nós vamos escrever o artigo sobre esse vitrocerâmico que tem um K1C de 3,5. Mas 3,5, acreditem, é bem alto, porque depois dele só tem esse aqui, de um material feito pela Corning, que não foi reproduzido ainda até hoje, né? Esses materiais para uso dental têm um K1C de 2 a 3. Esses dentes que eu passei aí, de 2 a 3, já serve para uso dental, para dar para vocês uma ideia do que significa essa propriedade. K1C3 é bom, né? Então tem possibilidades de estudo para aumentar esse K1C. A ideia é isso aqui, ó, que a trinca, né, se desvie dos cristais e tal. Mesmo quando ela atravessa o cristal, bom, o cristal é mais forte que o vidro, consome energia, aí vem para cá, tá vendo uma trinca? Ele vem para cá. Esses cristais têm que desviar
a propagação da trinca, porque num vidro não tem desvio nenhum, a trinca vai sem nenhum obstáculo, né? PTR glasses, Photothermal-Refractive Glasses. Esses são os materiais, provavelmente dos mais sofisticados vidros e vitrocerâmicos já desenvolvidos pelo homem, né? PTR Glass são vitrocerâmicos transparentes. Esse é um vitrocerâmico, tem cristais ali dentro. Não só isso, os cristais estão alinhados. A gente não consegue enxergar porque eles são nanométricos, mas eles estão alinhados. Uma prova disso, vamos ver se dá para pegar com a câmera. Vocês estão vendo? Estão vendo a difração de luz? Estão enxergando? Isso indica que tem cristais, deu para pegar? Que tem cristais alinhados aqui dentro. E é um processo que foi desenvolvido pelo mesmo professor, Dr. Stuckey, que inventou os vitrocerâmicos. Ele desenvolveu esse processo 70 anos atrás, mas ele ficou parado, até que esse Leonid Glebov, russo, mas hoje ele está na Universidade da Flórida Central, desenvolveu uma tecnologia para produzir esses materiais aqui, e eles são vendidos desse tamanhinho aqui a $5.000 cada peça dessa. E uma peça maior, que eles fazem de 5 por 5 centímetros, 5 por 5 centímetros, vende a $20.000 cada uma, que são materiais usados para lasers de alta energia. Tem hologramas aqui dentro que difratam lasers de alta energia, porque os hologramas feitos de plástico se derretem quando você incide um laser de alta energia. Só esses materiais resistem para vários usos ópticos, incluindo essas máquinas a laser que são usadas para operar a vista. Hoje a vista é operada com laser. Tem peças dessa lá dentro, de cada máquina, várias peças, né? Para acertar o caminho óptico, para combinar 4, 5 lasers, para aumentar a potência. É isso que é usado. São hologramas ou Bragg gratings, feitos desse vitrocerâmico. Aqui, a fração cristalizada é abaixo de 1%. É mínima, porque esses cristais são minúsculos e alinhados ainda. Então, se olhasse uma microestrutura desses materiais num microscópio eletrônico, seriam esses cristalzinhos assim, alinhados dentro do material. Tamanho deles, 20 nanômetros. Então, a fração volumétrica é muito pequena. A distância pode ser acertada para difratar a luz. Então, a distância entre eles é mais ou menos 400, 500 nanômetros, 600 nanômetros, para dar essa difração de luz, né? No raio-x a gente não tem difração de raio-x, porque o espaçamento interatômico é da ordem de angstroms. Para dar difração de luz, o espaçamento tem que ser da ordem do comprimento da luz. Bom, tem vitrocerâmicos que transmitem infravermelho, calor, né? Então, o grupo lá da Universidade de Rennes, do professor Zhang e colaboradores, e tem aqui a referência, eles trabalham com esses vitrocerâmicos que são chalcogenide glasses, né? Não são óxidos. Óxidos não transmitem muito no infravermelho. Eles não têm, são materiais covalentes, não tem oxigênio, tá vendo? São vidros, inicialmente vidros, e depois eles são cristalizados, que não têm oxigênio. Olha que beleza, os carros novos, top de linha,
desses tipos que professor universitário não pode comprar, né? Audi A10, Mercedes S55, sei lá, tem essas câmeras acopladas. Olha que interessante. Tem duas pessoas aqui, que o motorista não enxerga, tá vendo? Pelo vidro, tá aqui no escuro, ele não enxerga. Mas na câmera dele de infravermelho, enxerga. É? E esses materiais, então, eles transmitem, aqui, ó, esses aqui, eles transmitem de 4 a 11 microns. Isso aqui é a região do infravermelho, 4 a 11 microns. Tem duas amostras aqui, A e B, né? A e B. Transmitem bastante aqui. Isso tudo é infravermelho. De 1 micron em diante é tudo infravermelho. Calor. Olha lá que beleza. Tem muitos usos interessantes desses vitrocerâmicos. Um dos últimos usos que eu vou falar é que também é possível cristalizar vidros com lasers. O Marcelo Andretta está começando esse tipo de pesquisa aí. Você pode pegar um vidro, passar um laser de um certo determinado comprimento de onda que seja absorvido pelo vidro, aí ele aquece localmente e cristaliza só onde se quer, né? Por exemplo, isso aqui são linhas feitas por laser e dá para crescer monocristais em cada linha dessa e fazer, por exemplo, esse tipo de grade de difração, outras coisas, cristalizando a superfície agora. Aliás, com femtosecond laser dá para cristalizar no interior também. Com lasers normais, só na superfície, né? A famosa ave que tem lá em Cusco, no Peru, né? Essa hieróglifo, né? São hieróglifos, são coisas de 1 quilômetro de comprimento que só dá para enxergar de avião, né? Em certas planícies dá para ver esses desenhos. Então foi imitado e feito aqui num vidro. Além disso, esse vidro tem Second Harmonic Generation. Você ilumina com um certo comprimento de onda, com ultravioleta, por exemplo, e ele emite no verde, né? Tá vendo? Second Harmonic, os cristais, só os cristais é que produzem esse efeito de Second Harmonic Generation. O resto é a matriz vítrea. Então, a ideia é fazer o quê? Circuitos ópticos. Circuitos ópticos, que são muito mais rápidos que circuitos eletrônicos. Esse é o professor Komatsu que me deu essa foto, ele trabalha nessa área. Nós não trabalhamos nessa área aqui, a não ser que o Marcelo comece agora. Bom, para finalizar essa aula sobre vitrocerâmicos, tem uma carta que eu recebi em 2010. Veio datilografada. Essa carta veio datilografada, né? Dear Professor Zanotto, it's a pleasure to congratulate you on the history-making paper you wrote for the American Ceramic Society Bulletin. É aquele paper que eu falei lá do começo da aula. I truly believe that by applying the knowledge assembled in your article, a new Stone Age can be started, in which, for example, beautiful indestructible buildings can be made from inexpensive materials. É esse aqui, que eu passei a placa aí. Structures can be made that are resistant to fire, corrosion, age, etc. I hope that the new generation of scientists and engineers will make use of this knowledge and expand on it. Of course, I'm grateful for your generosity in giving me credit for the accidental discovery. Quem assinou essa carta? Donald Stuck, o descobridor dos vitrocerâmicos. Ainda ele disse que ele tinha 95 anos quando leu o artigo e na semana seguinte mandou essa carta. Não é interessante e recompensador? Então foi uma letter do próprio Stuck que eu recebi sobre isso. Bom, conclusões. Tem ainda muitas oportunidades de pesquisa para explorar, né, vitrocerâmicos, tanto de um ponto de vista básico
como um ponto de vista tecnológico. O passado é glorioso devido a essa descoberta acidental e que levou a vários produtos comerciais. Mas o futuro é brilhante, porque tem muitas oportunidades de trabalho ainda. Nós só tem 10 mil artigos publicados sobre vitrocerâmicos. Dá para publicar mais uns 90 mil ainda, né? Uma coisa dessa ordem. Só tem 5 mil patentes. Dá para depositar mais 50 mil patentes ainda. Tem muita coisa a ser descoberta. Quem sabe a Adriana e o Felipe não vêm com vitrocerâmico de altíssima condutividade elétrica, né? Quem sabe a Marta não vem com vitrocerâmico magnético para cura do câncer, né? E assim por diante. Bom, são remarks finais, dizendo que a microestrutura e as propriedades podem ser controladas. Todos esses detalhes aí vocês podem ver naquele artigo sobre a Bright Future for Glass Ceramics. Tem perguntas? Como dizia um velho professor, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu vou sair daqui sem saber. Até a próxima aula, quando nós vamos corrigir as provas, e daí eu vou saber se entenderam tudo ou se não entenderam nada do que eu disse, tá certo? Antes da gente ir embora, então, eu só quero dizer que muito é conhecido, mas nem tudo. Então, dá para procurar novas composições e tem muitas alternativas de composições. Tem a tabela periódica inteira aí para a gente testar. Dá para procurar agentes de nucleação. Esse é um problema sério. Qual é o agente nucleante que você usa para o seu vitrocerâmico? Ninguém sabe direito como eles funcionam até hoje. É empírico. Põe isso, põe aquilo, põe zircônia, põe titânia, põe fósforo. Quanto? Tem que pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6% até ver qual é o melhor. Quer dizer, qual agente nucleante, qual a quantidade, são achados empiricamente até hoje. Não tem um meio de calcular e saber, não, esse vai ser um bom agente nucleante para esse vidro. Não tem, né? Então, essa é uma área quente. Novos processos, né? Eu mostrei laser, mas pode ser microwave heating, pode ser high pressure, né? Aquele problema de cristalização texturizada numa direção é interessante, né? Um melhor entendimento desse processo de photothermocristallization nesses materiais aqui. O desenvolvimento de materiais mais fortes, de maior K1C. Nós temos gente trabalhando nisso aqui no Lamave, né? A Viviane, que saiu há pouco tempo, agora o Maziar, estão tentando materiais de alto K1C, materiais de maior condutividade elétrica, de maior transparência, etc, etc. Está em aberto, é um campo que está em aberto, né? Então, aplicações outras podem aparecer. Referências, tem vários livros, eu vou terminar essa aula com essa figura das referências, né? Esse é o livro Glass Ceramic Technology, do George Bill, do Wolfram Holland e George Bill, que é considerado o mais atualizado, mas tem vários outros livros sobre vitrocerâmicos, como vocês podem ver aí, e artigos de revisão tem vários. Eu estou usando o meu mesmo, mas vocês podem usar vários outros que estão disponíveis, tá certo? Então, com isso, nós concluímos a parte formal de aulas dessa disciplina. Eu quero ver os seus exercícios que vocês fizeram em casa daqui 2 semanas. Apresentação aqui na forma de PowerPoint e um relatóriozinho, né? Sobre os resultados de testes da teoria de nucleação, teoria de crescimentos, cristalização total, critical cooling rates, curvas de viscosidade, de ΔG, etc, etc. Tá bom? Então, obrigado.